Bem-vindos a mais uma edição do podcast Rasgando a Planilha, um podcast que tenta encaixar uma vida numa planilha de treinos ou... Uma planilha de treinos numa vida. Então, pessoal, eu sou a Sati, eu estou aqui com a Fran. Oiê! E a gente tem um convidado hoje em formato online, que é o doutor, professor Paulo Putinelli, meu colega de profissão. O Paulo, então, é formado em Ribeirão Preto. Ele é doutor em Fisiologia do Exercício, atua como docente em São Camilo. Ele é técnico de natação, já participou de algumas Olimpíadas, Rio de Janeiro, Tóquio e Paris. E veio aqui contar um pouquinho da experiência dele como médico e como atleta. Seja bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço, obrigado. Vai ser interessante esse bate-papo híbrido, né? Eu online, vocês aí presencial, mas agradeço demais o convite, parabéns pelo projeto. Só pelo nome já me agradou demais, então acho que o papo vai ser bem legal aqui hoje. Legal, que bom, Paulo. Que bom. Não sei se eu chamo de doutor, de Paulo ou de colega, professor, né? Não, pode chamar de Paulo, sem problemas. Ótimo. Paulo, primeiro, assim, quando tu entrou, né, na área da medicina do esporte, foi antes de tu ser triatleta ou foi depois de tu ser triatleta? E quando, né, estando nessa área, qual é o tipo de paciente que chega para ti? O que eles querem, o que eles procuram e o que eles vão atrás quando eles vão atrás do doutor, professor, atleta Paulo, hoje? Legal, Fran. Vou voltar um pouquinho na história, é sempre bom, né, para entender o atual momento, mas a medicina esportiva, ela apareceu na minha vida por conta do esporte, por conta dos treinos. Eu conheci o triatlon depois que eu acabei a faculdade de medicina, eu já era residente em oftalmologia, então eu me formei médico, comecei a residência de oftalmologia, e aí comecei a treinar triatlon. Eu já vinha de natação, né, nadava quando criança, quando adolescente, e sempre tive curiosidade de saber como era o triatlon, como era a rotina de ser triatleta. E eu me apaixonei pelo esporte, pelo triatlon, pela modalidade, a ponto de começar a estudar caminhos para eu melhorar a minha performance. Então, foi basicamente uma busca pelo autodesenvolvimento, né, pela alta performance. E eu gostei tanto e comecei a dar algumas dicas, algumas orientações para o pessoal que eu treinava junto, o pessoal da assessoria. E aí eu falei, acho que eu vou seguir por esse caminho. Eu tinha um amigo que estava fazendo residência de medicina esportiva, então voltei tudo de novo a estudar para a prova de residência. Já tinha acabado uma residência, já tinha feito prova de título de especialista de oftalmologia. E aí voltei para a residência, então fiz 2 residências e aí sigo como médico do esporte, já não sou mais oftalmologista, né, já não atuo mais na área da oftalmologia, sou 100% médico do esporte, tenho um consultório particular aqui em São Paulo e, de maneira geral, a grande maioria dos meus pacientes, especificamente dos pacientes que eu atendo dentro do programa do meu doc, são pacientes voltados para performance. Então, tenho alguns atletas profissionais, né, então atendo principalmente os triatletas profissionais, acho que da seleção brasileira, quase todos eles são meus pacientes, mas no consultório é muito atleta amador que quer melhorar a performance sem abrir mão da saúde, sem abrir mão da longevidade. Esse é o caminho, essa é a conversa que a gente tem por aqui para tentar, como você disse, encaixar a planilha dentro de uma vida. É basicamente isso. Legal, Paulo. Eu me identifico bastante com essa parte, assim, que bem como tu falasse, entrei pro triatlo e comecei a buscar formas de me manter melhor, de melhorar a minha performance, e achei no Instagram o meu doc. E eu acho que foi ali que eu comecei a seguir e ver a tua caminhada e como tinha sido. Eu só não sabia da parte de oftalmologia, que eu sou da otorrino, né? Mas isso que a gente queria saber um pouquinho, como tu começou a desenvolver esse projeto, como que foi essa ideia de criar o meu doc? E o que é, especificamente? Isso, legal. Boa, vou explicar sim. Obrigado pela oportunidade, inclusive, de explicar.
Quando comecei a residência de medicina esportiva, eu já logo no primeiro ano de residência comecei a fazer estágio nas categorias de base do Palmeiras. Então, eu comecei a ter contato com o alto rendimento e entender essa questão de acompanhamento e um trabalho longitudinal interdisciplinar, né? Que é algo bonito na teoria, é uma palavra bonita, é uma palavra que a gente, com bastante frequência, ouve em clínicas, enfim, na maneira do cuidado, mas é de mais complexo colocar isso na prática, né? No sentido de juntar todas as peças, todos os profissionais envolvidos num processo, e basicamente essa é a ideia do meu doc, é trazer um trabalho longitudinal e interdisciplinar na rotina da vida de um atleta amador. Então, o que eu busco muito no meu doc é aplicar alguns conceitos que a gente tem dentro de um cuidado de alta performance, dentro do futebol ou de um atleta profissional de endurance, para a rotina de um atleta amador. Iniciando pela questão da promoção de saúde, né? Então, eu ter certeza que está tudo bem, que o indivíduo não tem nenhum problema que o coloque em risco, e aí, a partir daí, desenhar um caminho, uma trajetória até o objetivo. E o legal é, primeiro, falar que não é só para alta performance, né? Então, esse objetivo pode ser, por exemplo, vencer o sedentarismo, que a gente tem alguns pacientes, e aí o mais legal é que dentro do meu doc a gente tem perfis médicos, de fisioterapeutas, psicólogo, nutricionista, cada um no seu escopo de trabalho. Então, desde vencer o sedentarismo, correr os meus primeiros 5 quilômetros, até fazer uma maratona, um Ironman, ganhar uma medalha olímpica. Então, acho que é esse o caminho aqui dentro que a gente tenta construir. Que legal. Tu mencionou um pouquinho ali do Palmeiras, né, e de algumas... eu sei que tu trabalhou com o Atlético também, né? Uhum. E qual é a principal diferença que tu vê nas pessoas que procuram o meu doc, principalmente entre esportes coletivos e esportes individuais? Porque o triatlo, a gente sabe, é muito individual, né? A natação é 100% tu, contigo mesmo. A bicicleta, se tu não tiver focado ali, tu vai te lesionar, tu vai cair, né? Não vai conseguir render tudo que tu rende. E a corrida, para mim, eu acho que para muitas pessoas que estão assistindo, é uma briga mental eterna, né? Então, assim, qual é a principal diferença? E quando a gente está em grupos, a gente se motiva muito mais. Com certeza. Né? Todo mundo gosta de um vôleizinho na praia, porque é uma baderna, né? Isso. Qual é a principal diferença que tu vê, assim, das pessoas que te procuram, independente do nível, se é sair do sedentarismo ou fazer um Iron Full, desses dois tipos de esporte, coletivo e individual? Excelente pergunta. Assim, a questão do esporte coletivo tem um principal desafio, que é tentar individualizar o conjunto, né? Então, dentro do futebol ou dentro de outros esportes que a gente tem contato e que a gente estuda, enfim, ouve palestras em congressos, o maior desafio é tentar buscar uma questão homogênea dentro do grupo e identificar pessoas que estão saindo do padrão, né? E aí sim ter um cuidado específico, individualizado nesse sentido. Já no esporte individual, a gente não tem isso. Apesar de que a gente tem padrões esperados que o indivíduo se comporte diante de um ciclo de treinamento. Então, a gente sabe que tem as particularidades e as individualidades, mas dentro, por exemplo, de um ciclo de maratona, de maneira geral, a gente tem os caminhos mais ou menos definidos dentro do ciclo. São ciclos de 12 a 16 semanas, as primeiras 4 a 6 semanas é o período de base, então o indivíduo vai fazer uma progressão de volume sem grandes intensidades, e depois ele vai entrar num período específico, e aí vai começar a colocar velocidade. Enfim, eu tenho um conceito de que no esporte de grupo, de equipe, né, o esporte
futebol, esporte que a gente tem um time, a gente busca individualidades, e no esporte individual a gente busca padrões de comportamento para realmente entender quando o indivíduo não está caminhando de uma maneira saudável, ele não está caminhando para a maneira buscando a longevidade, enfim, tem mais risco de lesão, é esse o caminho, e é muito legal transitar por essas duas diferenças, né, e esses dois modos de cuidar de um paciente, porque você consegue realmente pegar um pouco do que você tem em um e colocar no outro e vice-versa. Legal. Nós participamos de uma assessoria, Paulo, que tem não sei quantas pessoas, Fran. Muitas. Né? 400 pessoas. Mas a gente convive com umas 100, 150, talvez. E tem uma frase que o nosso treinador fala, e alguns colegas, que diz: se 2 pessoas estão correndo juntas, uma está fora do pace dela. Então, eu acho que essa questão de tu ter um esporte individual e ter um grupo, às vezes, te faz evoluir, de certa forma, porque tu vai te inspirar, né, com outras pessoas, e, às vezes, também, se tu não tiver um bom atendimento e uma boa conversa com um profissional que concentraria, digamos, no médico do esporte, tu pode te lesionar. Com certeza. E eu acho que esse que é o grande problema que acontece se tu não tem uma boa orientação. Essa questão como é que tu começa, já que eu entrei nesse ponto, como é que tu começa a avaliação do teu atleta paciente no consultório? Teu atleta amador, por exemplo. Como que Legal, tu direciona? Só pegando um gancho dessa questão da assessoria, eu acho que, apesar de nós estamos falando aqui de esportes individuais, a questão social, a questão da assessoria, ela é extremamente importante, relevante, principalmente do ponto de vista do esporte amador, né? Cria-se ali um vínculo social extremamente relevante, a ponto de você, muitas vezes, não estar com vontade de treinar, tô cansado, tal, mas você lembra, mas tem o pessoal da assessoria, eu combinei com uma amiga de treinar, então eu vou, alguma coisa nesse sentido. Às vezes mas eu sempre falo também. Manda mensagem às 4 da manhã, bom dia, e cri. Isso acontece. Estou sentindo que está rolando uma lavação de roupa aí, pelo jeito. Mas, assim, o que eu acho interessante, e eu faço isso, vamos combinar de treinar, a gente combina de começar e terminar junto. O meio ali é cada um por si, acho que cada um tem a sua planilha, nem sempre é um treino totalmente diferente, é importante falar isso, né? Às vezes, indivíduos que têm o mesmo objetivo, que começam a treinar mais ou menos na mesma época, difícil você ter um treino muito diferente, né? Se tiver muito diferente, tem algo estranho. Agora, o que muda muitas vezes são os ritmos, são os intervalos, enfim. Às vezes um está voltando de lesão, o outro teve um compromisso e viajou uma semana, enfim. Mas a base, ela é muito próxima, né? E é importante a gente ter isso em consciência, porque eu costumo ouvir muito no consultório o paciente falar, mas na minha assessoria o meu treino é igual ao do meu amigo. Fala, tá, mas vocês vão fazer a mesma prova? Vamos. E vocês começaram... E aí você fala, cara, assim, não tem muito como ser muito diferente, não faz sentido, inclusive, não ser muito diferente, né? Então é só um contrapeso, porque a gente sempre busca, claro, individualização é importante, fazer os testes, entender as suas zonas, isso é completamente relevante, exatamente para não se machucar, para não ficar doente, mas existe uma base aí sólida da questão da ciência do treinamento esportivo atrás do TNPix, atrás da sua planilha ali, né? Mas, voltando à sua pergunta, desculpa a digressão aqui, mas eu acho que o atendimento médico de um indivíduo que busca saúde, longevidade, performance, e talvez nessa sequência, né, nessa ordem, exatamente olhando para essa ordem. Primeiro, olhar para a saúde, garantir que o indivíduo esteja saudável, e quando eu falo que a gente precisa ver isso, a gente precisa de exames de sangue,
para ver se tem alguma doença, algum desequilíbrio hormonal, imunológico, metabólico. E o segundo ponto, que é extremamente importante, é olhar para a condição cardiovascular, olhar para o coração, ver se tem alguma arritmia, se tem alguma isquemia, enfim, ver se está tudo bem para que o esporte faça aquilo que ele tem que fazer, que é promover saúde e não colocar o indivíduo em risco. Esse é o ponto, e é bem importante as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, o esporte tem uma missão muito relevante na nossa vida, que é nos dar bem-estar, saúde e longevidade. Mas se a gente não está saudável, ele faz muitas vezes o papel contrário, né? Ele nos coloca em risco, então acho que esse é o primeiro caminho aí. Aí depois abre-se o leque de qualquer coisa, evoluir distâncias, enfim, aí é um mar azul para ser navegado. Perfeito. Tu mencionaste duas coisas assim que eu acho que a gente vive bastante, né? A primeira coisa é, voltando lá nas planilhas, eu e a Sá, a gente começou bem próximo, né? Assim, eu acho que com 1 semana, 2 semanas de diferença. A nossa planilha é sempre muito parecida, bem como tu mencionaste. Mas a Sá é muito mais forte que eu. E a gente tem isso, quando a gente vai pedalar, a gente tem muito isso, assim, a gente sai juntas, cada uma faz o seu treino, mas a gente volta juntas. Né? E sim, principalmente, agora falando assim de amiga e fã, né? Porque sou fã dela, como muitas somos fãs uma da outra. É muito bom saber que alguns treinos hoje eu já consigo acompanhar ela, mesmo que, né, não seja sempre, às vezes a zona 2 dela e às vezes a minha zona 3, mas a gente consegue já fazer treinos justamente por causa disso, assim, porque tem a parceria, tem a parte social, né, tem todo esse crescimento que está vindo junto com a saúde, com a performance. Mas, beleza, tem isso. Mas eu sou do mercado financeiro. E no mercado financeiro a gente sabe que as pessoas são bem estressadas. E a gente sabe que tem uma onda de pessoas tentando entrar no triatlo, principalmente ali na crise, né, dos 30, 35. Quando que eu começo a me preocupar se eu não estou excedendo um pouquinho o meu treinamento ou a minha preocupação com o meu treinamento, né? Eu tive alguns momentos que eu achei que eu ia ter um burnout. Né? Não sei se existe burnout esportivo, mas que a minha saída foi abandonar a minha planilha. Só que hoje eu vejo, que a gente está falando disso hoje até, né? Hoje eu vejo que eu fiz errado. Eu devia ter abandonado outras coisas que estavam me consumindo energia de um jeito errado e não exatamente onde é a minha válvula de escape, que é onde eu consigo a minha endorfina, onde eu consigo, né, assim, um pouquinho de paz e me afastar das pessoas um pouco. Quando é que eu vejo, quais são os principais sintomas ou os alertas que eu tenho que cuidar para não perder a minha saúde, não perder a minha performance? Eu sou uma pessoa que, se eu fico 2 semanas sem treinar, sem correr, parece que eu nunca corri na minha vida e daí eu quero abandonar o triatlo. Semana passada eu queria abandonar. Só complementando a Fran, a gente conversou sobre isso essa semana e falou sobre algumas coisas como burnout, overtraining, overreaching, que as pessoas falam. Exatamente. Né, que existem algumas diferenças, se o Paulo quiser nos explicar. E o quanto, dependendo de cada um, eu sou uma pessoa focada. Então, eu entrei e eu começo a fazer toda a planilha, eu quero fazer tudo. E, de certa forma, se eu não dormir bem, se eu não estiver bem alimentada, isso aí vai gerar um estresse, vai aumentar meu cortisol, isso vai gerar alguns problemas. Exatamente. Então, isso também não vira saudável. Então, a gente conversou sobre isso e, complementando a pergunta da Fran, o que são cada uma dessas definições e como a gente poderia fazer para não chegar nesse ponto e o exercício virar na verdade, não virar mais um hobby, né? Vira um problema, né? Problema. Vira Exatamente. mais uma coisa, mais um problema na tua rotina. Vira um sofrimento. Não... Exatamente. Eu acho que sofrimento é a palavra. É um bom adjetivo mesmo. Mas, assim, vamos primeiro a teoria, a aula, e depois, acho que talvez a aplicação prática, né? A gente primeiro tem que ter um conceito em mente de que uma sessão de treino, o treinamento por excelência ou por conceito, ele
é um fator estressor, né? Ele gera um estresse oxidativo no nosso corpo para que a gente estabeleça caminhos de se regenerar e se tornar um pouco mais forte. E aí ele gera um novo estresse e assim a gente vai evoluindo ali no ciclo de treinamento. Essa é a essência, por isso que o treinamento ele nos coloca sempre em risco, né? Esse é um ponto bem importante de ser dito. E mais do que isso, por isso que ele precisa ser equilibrado e ser estruturado individualmente, inclusive. Então, por isso a importância de você ter um treinador, de você ter esse contato próximo do seu treinador, exatamente para organizar. E aí a gente tem os conceitos teóricos desses resultados dos treinos. Então, tem esse overreaching funcional, que é exatamente o que se espera que o corpo reaja ao treinamento. Nós temos o overreaching não funcional, que é quando a gente ultrapassa essa linha de saudável, e aí a gente já pode ter alguns sintomas, que é um cansaço ao longo do dia, uma dor que não melhorou com o fim do treino, você ter algumas alterações do humor, então você começa a ter reações diferentes da esperada para aquele momento. Enfim, são os sintomas que muitas vezes se confundem com outras questões, mas a gente precisa ficar muito atento. Um outro fator, ou um outro sintoma é você começar um outro treino muito cansado do treino anterior, né? Então, esses são alguns sinais. E se você acumular muitos overreachings não funcionais, você entra em overtraining, que aí é uma questão que você precisa de tratamento, né? Então, o principal tratamento é você diminuir substancialmente o volume e intensidade de treino e você organizar e olhar para os pontos que estão causando esse mal, né? Então, o overtraining, ele causa um aumento da frequência cardíaca basal, um aumento da frequência cardíaca ao longo do treino, problemas com sono, problemas com doenças infecciosas oportunistas de repetição, então o indivíduo começa a ficar doente sem parar, ou se machuca e não se recupera. Então, esse é o cenário, né? São os steps aí de você passar de algo bom para que evolução a algo, um alerta, né? Um sinal aí, uma luz amarela, uma luz vermelha, até você, enfim, entrar aí no abismo do overtraining, que eu já tive situações, pacientes que demoram 6 meses, 1 ano para sair de um overtraining. Então, são coisas que vão até um extremo aí de doença, né? E existem parâmetros, Paulo, assim, para definir isso. Tem frequência cardíaca, tem algumas coisas mais métricas, assim, que poderia chamar, que definem? Não é só clínico o diagnóstico? Sim, assim, a gente, dentro da ciência do esporte, busca um parâmetro único, né? É o santo graal que, infelizmente, a gente não ainda encontrou. Então, não existe um exame diagnóstico, né? Não sei, você suspeita que o indivíduo quebrou o braço, você pede um raio-x e fala, quebrou. Não tem isso no overtraining, mas a gente tem um conjunto de fatores que a gente vai encaixando as peças ali e fala, realmente, é um overtraining. Então, frequência cardíaca, alguns exames laboratoriais como cortisol alterado, o CPK muito aumentada, enfim, uma conjuntura de fatores, o triglicérides muito baixo, que mostra ali uma deficiência energética importante. Na mulher, a gente tem um grande aliado para mulheres que não fazem métodos anticoncepcionais anovulatórios, né? Ou seja, mulheres que menstruam, se ela para de menstruar, temos questões relacionadas a baixas hormonais, como diminuição do libido, enfim, queda de cabelo. A gente tem alguns parâmetros importantes que nos mostram, opa, tem alguma coisa estranha, né? E aí, indo para a questão prática, eu acho que a primeira coisa é pessoas que ignoram esses sinais. Então, a gente tem uma questão de que treinar é se superar, que o treinamento ele realmente é difícil. A gente tem uma cultura que se criou muito do no pain, no gain, de quanto mais você treina, melhor. O legal é você treinar muito e estar sempre cansado.
e não é muito por aí o caminho, né? Eu acho que falar de longevidade, falar de saúde, dentro do universo amador, é colocar o esporte dentro da caixinha dele, que é, eu faço isso aqui porque eu gosto, porque é algo que me faz bem, que me dá prazer e que muitas vezes me serve de válvula de escape para outros problemas. A questão é quando muitas vezes isso não é, infelizmente, raro no consultório, o esporte virar um fator problemático na vida da pessoa, né? Então, a pessoa treina mal e aí briga com a família, vai mal no trabalho, enfim, aí se inverte exatamente a lógica da história. Então, talvez, Muitas pessoas, assim. respondendo a pergunta, eu acho que assim, o problema é quando você inverte a lógica. Inverter a lógica está errado, e assim, muitas vezes não é culpa da pessoa, né? Assim, a gente vive hoje, e a Fran falou muito bem da questão, por exemplo, do mercado financeiro, são pessoas extremamente competitivas, que vivem em alta performance, então tudo é alta performance e o esporte também vai virar alta performance. Mas apesar da gente gostar muito do esporte e olhar para os atletas profissionais e enxergarem eles como ídolos, a gente não tem condições de viver o que eles vivem, né? E para ser bem sincero, vivendo do outro lado e conhecendo atletas profissionais, a vida que eles levam é uma vida muito dura, né? Uma vida, ser atleta profissional é uma das profissões mais difíceis que existe, né? A sua profissão 24 horas por dia, 365 dias por ano. As suas férias não é férias de trabalho, porque você não pode chutar o balde, né? Igual a gente, vou sair de férias, vou ficar um mês sem olhar meus e-mails. Beleza, você pode fazer isso. Um atleta profissional pode, vou ficar um mês sem me exercitar, enfim. É difícil. Então, que bom que a gente não é atleta profissional, bem com isso. Eu agradeço. E às vezes a gente fala, não quero, hoje eu não quero treinar. Beleza, não tem problema, não tem problema. Mas eu preciso fazer essa maratona. Não precisa, vem, ela vai abrir inscrição do mesmo jeito, ela vai estar lá, não, sabe? Acho que são esses os caminhos, eu acho. O coach não vai vir puxar a tua orelha e te obrigar, né? Não. Tá ali porque tu quer, né? A gente tá ali porque quer. Exatamente. E só, né, tentando fechar um pouquinho. Beleza, todos esses exames, etc., são quando a pessoa já está num estágio que ela foi atrás de um médico, né? Com uma planilha, com uma assessoria, a gente tem o Training Peaks, que é um aplicativo que grande parte das assessorias usam, que é para passar treinos e controlar todas as métricas dos alunos, que também o treinador consegue ver ali, o que né, tu fez, qual é o teu estresse, a tua fadiga. Só que tem muita gente que ou não tem o Training Peaks pago, que é o meu caso, ou não tem uma assessoria, né? Que treina, que olha ali no Instagram a Musa Fitness correndo, sei lá, vai fazer 35 anos, vai correr 35 quilômetros e tá tudo lindo. Primeira maratona, meu melhor RP nos 25. Exatamente. Quem corre 10, corre 20, né? Que a gente vê bastante isso. Mas o Strava é um aplicativo que é grátis e ele traz alguns desses dados também, né? A gente poderia usar, assim, ou pelo menos ter como um parâmetro, ou como um guia, né, inicial. Aquele estresse, fadiga, ou não sei exatamente como o Strava chama, mas, né, entrando ali nas suas atividades, tu consegue ver o nível de estresse que está o teu corpo. Até mesmo o Garmin dá isso, né? A gente tem essas informações. Da Body Battery, todas essas coisas assim. Isso pode ser um guia para quem não tem nada ainda e está se exercitando, está ali numa vida... Está começando, né? Ou está já buscando alguma coisa. Fazendo as coisas erradas. Definitivamente sim, com certeza sim. Claro, não é a ação em si, do tipo, falou para eu não treinar, não vou treinar, enfim. Porque, no fim das contas, a gente, voltando a essa questão de dados ou parâmetros que revelem tudo, no fim das contas, a percepção, ela sempre é a variável mais fidedigna, né? A percepção subjetiva de esforço, ou a percepção de recuperação, enfim. Como a pessoa se sente, como ela está se sentindo naquele momento, no fim das contas, é o parâmetro mais importante. A questão é que, muitas vezes, o indivíduo ele começou agora, ele não conhece bem o corpo dele, ele não sabe o que é um cansaço
esperado para aquilo ou quando está exacerbado. Então, pode sim usar essas variáveis e você estava falando do Strava. O Strava é um bom aplicativo e eu ia falar do Garmin. E aí você falou do Garmin, então o Garmin também, ele cada vez mais essas tecnologias elas se aprimoram e ficam cada vez mais refinadas nesse sentido, né? Então, mostrar alguns caminhos e o Garmin, assim que você para o seu treino e salva ele, ele te dá ali um tempo indicado de recuperação. Para a gente, de maneira geral, sempre é um absurdo de muito, né? Fique 72 horas sem treinar, você fala. E ainda te chama de improdutivo, às Achei que era vezes. só eu que tinha 72 horas. Te chama de improdutivo, exatamente. Mas, assim, eu acho que a percepção, ela sempre é muito importante. Então, se você, de maneira geral, conseguia fazer aquele treino numa frequência cardíaca X, e você está fazendo o mesmo treino, está se sentindo muito mais cansado, sua frequência cardíaca está muito mais alta, e não tem nenhuma justificativa de a temperatura está mais alta, eu estou mais hidratado, ou eu dormi mal, enfim, estou mais ou menos no mesmo padrão. E eu não estou me sentindo como eu deveria me sentir, tira o pé, descansa, não é um treino que você vai deixar de fazer, que vai mudar a história natural e o resultado final. Isso eu demorei para aprender, né? Pessoalmente, assim, eu era assim, planilha verde, independente do que aconteça, eu preciso entregar isso aqui verdinho, né? Eu preciso fazer o treino. E ao longo do tempo, essa experiência foi me ensinando muito de que, às vezes, se eu não estou me sentindo bem, eu estou cansado, descansar vai ser muito melhor do que treinar, né? Vai me trazer muito mais ganhos do que sei lá, ir treinar à noite, ter que faltar de um compromisso pessoal porque eu preciso treinar. Isso a longo prazo não se mostra sadio e, no fim das contas, é duro falar isso, mas eu tenho cada vez mais pensado sobre isso. O sub qualquer coisa sempre vai existir, né? Você pode falar, eu quero fazer uma maratona sub 3 horas e 30. Assim que você quiser, vai ter o sub 3 horas e 25, ou sub 3 horas e 20. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Então, às vezes, se você não fizer tão intenso, vai ter mais coisa para você fazer, no fim das contas. Por isso que eu corro devagarzinho, porque daí qualquer coisinha já é rápido. Essa é a desculpa dela, Paulo. E E assim, Paulo, tu vai me Desculpa, entender. só terminando, acho que a Fran tocou num ponto bem legal, e você, Sati, comentou da questão das redes sociais, assim, elas são muito boas, mas elas são muito ruins ao mesmo tempo, assim, né? Assim, eu muitas vezes estou meio, sei lá, desanimado, não quero mais treinar, puta, é muito pesado treinar para o Ironman, daí eu abro o Instagram, eu vejo uma galera treinando, passando uma boa energia, e isso me anima. Mas também tem, pessoas que não estão contando 100% da história, né? E aí isso é muito perigoso. Então, tem que tomar muito cuidado. E uma coisa que tu vai me entender, Paulo, assim, a gente fez residência, né? Então, tinha dias que na residência tu entrava às 4 da manhã, porque tinha que dar alta para os pacientes, e aí tu ia ficando no hospital, daí não almoçava, e aí não lanchava, e já era 8 da noite, já tinha que marcar o dia seguinte, e aí tu vai indo. E são 3 anos assim, e não dorme. E esse ano, que foi meu R1, eu tive uma sinusite que durou 6 meses, porque eu não ficava boa, porque estava sem dormir, sem comer, sem me alimentar direito, sem tudo. E aí eu pensei, isso eu não quero mais fazer, não quero mais acordar esse horário, quero ficar mais saudável depois da minha residência. Daí foi pro triatlo. E aí, alguns anos depois, eu inventei o triatlo, que acorda às 3h30, às 4 da manhã, para ser saudável também. Mas tudo bem, a gente muda total nosso estilo de vida, dorme mais cedo, usa esse teu pensamento, eu preciso descansar, que para mim é muito difícil, porque eu quero fazer todos os treinos, eu penso, se eu estou de sobreaviso, eu atendo uma criança às 3 da manhã, meu pedal é às 5, o que eu faço? Eu fico acordado, vou pedalar, eu volto a dormir. Então, isso é uma decisão difícil, mas
Para ti, né? Porque para mim a resposta já já está na ponta da língua. Então, assim, como é para ti, assim, sendo médico, maratonista e triatleta, tu já disse que tu organiza, assim, a tua vida quando tem alguma intercorrência familiar. Como assim que toda essa vivência tua como médico influenciou nas tuas decisões do que tu ia fazer? Uma maratona, uma prova maior de triatlo? O que tu pode nos contar disso? Legal, é legal você tocar nesse ponto porque, assim, a organização realmente é bem importante, né? E principalmente a questão de alinhar as expectativas com a sua realidade e os pratinhos que você tem que manter girando, né? Eu acho que isso foi bem claro para mim. E a título de exemplo, assim, eu fui para o Mundial de Kona em 2022, né? Para o Mundial de Ironman. E aí, meu, eu falei, nossa, quero voltar, quero voltar. E o Mundial seguinte, lá em Kona, seria 2024. E aí eu falei, meu, mas 2024 é ano olímpico, e ano olímpico é caótico do ponto de vista profissional, porque tem muitas viagens, tem inclusive a preparação e os jogos. E aí eu tive essa decisão de, meu, eu não consigo. Não faz sentido eu pegar a vaga e me inscrever e tudo isso. Então, eu acho que talvez no começo eu olharia isso e falaria, não, jamais, eu vou conseguir, eu dou um jeito, sou médico, eu já dei plantão, 60 horas, eu sou super-herói, eu consigo. E no final não consegue, né? No final começa a ser prejudicial. Então, eu acho que é saber que temos limitações e quanto menos a gente esticar essa corda de tentar manter tudo girando, né? O Vitor, meu sócio lá na Z2, uma vez ele falou num podcast, ele falou assim, perguntaram para ele, como é que você faz para manter todos os pratinhos girando? Ele falou, um deles vai cair, né? É escolher qual deles vai cair em determinados momentos. E aí pegar ele, colocar e escolher um outro para cair, porque não tem como você encaixar trabalho, família e treino e tudo em alta performance. Não tem como. É ilusão de Instagram isso, né? É só as pessoas que estão lá falando que fazem isso que não fazem, né? Me veio aqui eu vi essa semana uma pessoa que expõe a vida ali de treino, aí a pessoa fala, acordei 4 da manhã, fiz aqui o meu shake e vou treinar. Daí, treinei 3 horas, voltei, fiz o lanche e fui nadar. Aí almocei, aí fui pra academia. Aí vou trabalhar. Daí, tipo, ele abriu o computador e fechou, assim, sabe? Daí, tipo, você foi trabalhar, sabe? Tipo, obviamente você não tá. Não tem como. Tudo bem, você podia falar, cara, ó, eu organizei minha vida aqui, eu tô trabalhando menos, porque eu quero fazer um Ironman. E eu atendo muitas vezes isso no consultório, eu acho isso fantástico, né? A pessoa que conseguiu organizar a vida, eu organizei aqui, eu vou me dedicar, eu tô disposto, conversei com a minha família, conversei no trabalho, eu vou, enfim, organizar aqui a minha rotina. E eu fiz muito isso, né? Quando eu olhei lá para 2022, falei, meu, eu quero ir para a Kona, eu organizei a minha agenda, organizei as finanças, porque eu sabia que eu não ia, enfim, ter ali o retorno financeiro que eu conseguiria se eu trabalhasse mais, e deu certo, assim. Então, eu acho que é esse o caminho da organização. E o segundo ponto da questão de cuidar dos outros fatores que influenciam a performance, né? Então, sono, alimentação. A gente, na residência de medicina esportiva, tinha ali um grupo que a gente falava que a gente estudava para o alto rendimento, né? A gente ia em busca dos artigos que falavam coisas que a gente queria ler sobre sono, sobre alimentação, voltados para endurance, porque tem aqui um trabalho sobre futebol. Não, futebol, eu não jogo futebol, então não quero ler, sabe? É brincadeira, mas a gente está sempre olhando para isso e, no fim das contas, usando a sua questão aí da residência de dormir pouco e não ter horário para comer, para trabalhar, para o outro lado, o endurance, ele nos ensina a ter bons hábitos, né, e ter boas escolhas de alimentação
de soma, ou seja, é um círculo virtuoso aí muito produtivo, né? E acaba que você sente isso claramente, né? Porque eu acho que vocês podem até, inclusive, falar sobre isso. Uma noite que você não dorme bem, você não vai treinar bem. Uma noite que você bebe, você sabe que, enfim, você está abdicando, e tudo bem você abdicar, mas você sabe que não vai ser igual, né? Então, essa questão da gente ter a necessidade de ter tudo muito bem equilibrado para poder render, isso acaba moldando muito o estilo de vida, né? E é impressionante como eu recebo no consultório pessoas que falam, olha, assim como eu, né, assim como aconteceu na minha vida e eu falei aqui no começo, o esporte mudou minha vida e definiu os rumos profissionais. E tem muita gente que chega e fala, eu estou fazendo uma transição de carreira porque eu quero trabalhar com esporte, em diversas profissões, economista, engenheiro, enfim, várias pessoas falam, eu era de um setor, agora eu comecei a correr, virei maratonista e agora estou empreendendo no mundo do esporte. Para mim isso é muito natural, né? Porque é um estilo de vida e tanto vocês como estão aí sentadas fazendo um podcast sobre isso, porque, enfim, eu tenho certeza que vocês foram impactadas nesse sentido, né? Claro, e eu sinto que eu me sinto privilegiada assim de poder ser da área da saúde e poder ler e estudar e ajudar outras pessoas com esse conhecimento, como tu disse, né? Ler artigo, tu vai procurar o que é mais atual para poder orientar o teu paciente no consultório mesmo, que talvez se queixe de uma obstrução nasal e vai melhorar na performance se ele tratar o nariz, né? Eu acho que isso é bem importante. E outra questão também que eu vejo é, assim, e tu definir também qual é o teu projeto do ano, né? Porque se tu vai fazer 2 Ironman no ano, os pratos vão cair, os outros pratos vão cair. Eu fico pensando que esse é o ponto de fazer 2 maratonas, que também já é um objetivo maior, também não é tão fácil. Vamos colocar aqui, agora tu vai fazer uma prova menor, uma prova com uma distância menor, um desafio menor, talvez seja possível que tu faça mais vezes, né? Acho que é isso que fica importante para as pessoas saberem que existe a corda não esticar tanto, a gente tem que fazer algumas escolhas, né? E eu acho legal a gente ver também que, independente da área, independente do nível da pessoa, independente, né, do quanto ela se dedica ao esporte, porque a gente sabe que o triatlo demanda muito tempo, né? E energia. Né? E energia. Todo mundo tem a mesma dificuldade, né, de encaixar as coisas. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem eu deixar, que nem o Paulo falou, assim, tá tudo bem eu deixar de fazer um treino, mas não tá tudo bem eu deixar de viver, né? Não tá tudo bem eu deixar de ter o meu tempo com a minha família, não tá tudo bem eu deixar de cuidar de mim para ter ali o meu Strava bonitinho e de poder encontrar as pessoas que tu gosta, de encontrar performar no teu trabalho. Exatamente, porque afinal das contas, assim, se eu não performar no meu trabalho, eu vou ter que vender minha bicicleta. Ponto, não tem outro. Não vai conseguir pedalar. Não vai ter dinheiro para se inscrever nas provas, né? Exatamente. A Fran é super ciclista, tá? Ela pedala há muito tempo. Ela entende muito de bicicleta. Eu me sinto muito segura quando eu vou com ela pedalar. Ela diz que eu sou forte, mas eu comecei a pedalar com ela. Então, eu acho que esse ponto de ela saber que hoje eu não vou, isso sempre dá certo. Porque ela sabe que quando ela está cansada, ela não vai fazer o treino dela de forma adequada, né? Acho que isso tem bem... Foi o que aconteceu na terça. Eu estava cansada, não estava bem de cabeça, eu sabia que se eu continuasse pedalando, eu ia cair, eu ia... Sabe, no meio do pelotão, tu tem que ter atenção, né? Tu tem que estar presente ligada, ali. Presente. Eu não estava presente. Então, eu peguei e fui para casa, virei e fui embora. Foi embora. E azar me arrependi Strava, depois, né? me arrependi, mas tudo bem. E, Paulo, assim, uma dica. Que dica, assim, de ouro tu daria para os atletas amadores, pacientes, em relação, assim, de longevidade e exercício, para fechar, assim, essa nossa conversa? O que tu poderia dizer, assim, de buscar uma orientação, ler mais sobre o assunto? O que tu poderia dizer para nós? Tá acabando, que pena, tá muito bom, legal. Vai ter que vir de novo. Adorando. Vai ter vou presencial. Vai vir aqui para Porto Alegre. Boa. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, segue-se de bons profissionais, né? Então,
claro, dentro das suas possibilidades, da sua evolução, né? Vamos falando assim, vou começar a correr, eu vou começar a fazer triatlo, você precisa de nutricionista, fisioterapeuta, médico, psicólogo, não é assim. Eu acho que tem aí etapas, mas ao longo, se você quer evoluir e, enfim, tornar cada vez mais comum essa questão do treino na sua vida, acho que o primeiro caminho é ter certeza que tem bons profissionais para te auxiliar, porque realmente é uma jornada que demanda, né? Demanda tempo, demanda energia, tem riscos de você se machucar, de você ficar doente, então precisa ser muito bem alinhado. Eu acho que essa é a primeira dica que eu daria para quem está pensando em longevidade. E o segundo ponto, eu acho que a gente falou bastante aqui, eu achei super legal esse caminho que a gente tomou nesse papo, que é realmente entender a função do esporte na sua vida, né? Por que você começou, né? Por que você, enfim, um dia virou e falou, eu quero treinar, eu quero fazer uma maratona, eu quero ser triatleta. Foi para ganhar, né? Foi para, enfim, postar números. E muitas vezes a gente entra num mundinho, numa bolha, que quando você dá um passinho para o lado, você vê que esses números não são tão relevantes, né? Às vezes a gente fica falando, sub qualquer coisa, Boston, Kona, você vai no seu trabalho ou sai desse universo, você fala para alguém que você já fez uma maratona, as pessoas falam, o quê? Você fez uma maratona? Tipo, a pessoa não tem ideia de se é 4, 5, 10 horas, ela só... Como assim? O cara, que animal, você faz triatlo. Silvestre. Então, assim, eu acho que a longevidade, ela vai muito nesse caminho, e eu tenho exemplos claros no consultório de pessoas que eu olho e falo, isso não vai durar 1, 2 anos, sabe? Essa pessoa, ela vai vender a bicicleta dela. Porque, assim, ela está tão apaixonada, e essa paixão, ela está tão forte, ela está diminuindo os holofotes dos outros setores tão intenso, que isso vai dar ruim, assim, sabe? E às vezes eu tento alertar, e é a minha função, é a nossa função, às vezes até como amigo, enfim, mas dá ruim. E no outro espectro, eu vejo muita gente que, tá anos nesse caminho, e você entende a sabedoria de, putz, eu vou tirar um pouco o pé, porque esse semestre eu vou fazer alguma coisa diferente, ou esse ano, putz, nasceu o meu filho, e, enfim, vários pontos que a pessoa sabe que essa paixão virou amor, e esse amor vai ser eterno, né? Então essa talvez seja aí a mensagem final, curta essa paixão, acho que é legal se apaixonar, é legal manter viva a chama da paixão, mas transforma essa paixão num amor eterno para você, enfim, continuar seguro, saudável pro resto da vida, né? Eu me emociono muito quando eu vejo idosos fazendo esporte, assim, sabe? Nos Ironmans que eu fiz, passa um velhinho do meu lado, eu já começo a me arrepiar, e esses vídeos de maratonista chorando, chegando, eu choro, assim, que eu falo, cara, esse é a pessoa que eu quero ser, né? Que é difícil, né? Eu brinco que eu quero ser o Drauzio Varela, né? Tipo, eu quero ser Six Major com 70 e tantos anos. E ele bateu um super recorde, né? Ele foi notícia no mundo inteiro, e não foi porque ele foi um sub qualquer coisa, foi porque ele foi o Six Major mais velho do ano, né? Então, assim, é um super feito, né? Então, acho que é isso. Que legal. Muito bem. Então, Paulo, muito obrigada. É um privilégio a gente poder conversar contigo. Acho que foi um baita bate-papo, né? Foi um baita podcast. Vai ter que voltar com a gente agora. Ao vivo. A próxima vez tem que estar aqui do lado. Tem que estar aqui conosco. Vai fazer um treino conosco também. Boa. Pode falar. Posso falar? Eu vou só me agradecer demais aí o convite. Obrigado por vocês terem me achado e, enfim, terem me chamado. Significa que foi impactado positivamente aí pelas coisas que eu escrevo ali. Estou sempre tentando falar sobre isso.
Parabéns pelo projeto, principalmente. Acho que vocês aí terem a iniciativa de trazer um pouco da rotina de vocês e trazer pessoas para falar é algo engrandecedor, e que mais pessoas acompanhem vocês e tenham outras ações nesse sentido, porque a gente realmente precisa reverberar essa questão de rasgar a planilha. Acho super legal esse nome, realmente, eu acho fantástico. Vocês acertaram demais no nome, porque o mundo não é a planilha, a vida não é a planilha, né? A planilha torna a vida mais legal, mas ela não é a coisa mais importante da sua vida. Exatamente. Boa, amiga, aí, ó, acertamos. É nossa. A gente tem uma lembrancinha para ti, só que a gente vai mandar pelo correio, de alguma forma, dos nossos parceiros da Divina. Tá ali, né, Fran? Ali. Só vamos mostrar para ele. A nossa sacolinha. Vou aproveitar aqui que a Zaya pulou no meu colo aí, ó. Essa é a parte boa. Tô segurando ela. Coisa querida. Quem é? Ela chama Zaya. Zaya. Que amor. Que bonitinho. Zaya. Então, Fran? E eu acho que é isso. De novo, muito obrigada pela presença, pelo tempo. Acho que foi muito importante. A gente trouxe bastante conteúdo e a gente reforçou muitas coisas que a gente preza, né? Eu e a Sá especificamente. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada, gente. Vou fazer uma foto.